É isso, assim, para mim o risco é esse, assim, como é que está montado, não está claro como está montada essa engenharia do Botafogo. Exatamente, Via exatamente. NPO, sabe? A ida e vinda de direito de atleta para lá, para dar uma escapulida do fair play na França. Por exemplo, o Botafogo corre um seríssimo risco. Se ele for punido e o Lyon cair de segunda divisão, toda a arquitetura de financiamento dele tá via Lyon. Não é pelo Crystal Palace. É pelo Uhum. Lyon. É o Lyon versus Botafogo, porque ele também tomou dinheiro da XP para jogar lá pro Lyon. Só lembrando Foi, disso. Via isso. Botafogo. Via ativo do Botafogo. Então, se um desses A pilares. garantia foi do Botafogo. Pronto. E o Lyon deve ter mandado dinheiro pra cá pra comprar os caras também, porque o Botafogo não tinha 20 milhões pra comprar ninguém, entendeu, cara? É isso, essa parte contábil, cara, assim, porra, tá muito ainda, sabe? As coisas estão começando a sair um pouco de informação. Assim, eu vejo com muita cautela mesmo essa questão do Também Botafogo. vejo. É isso, sabe? Assim, qual é o Também vejo. modelo É isso. se para É de mais pé? o modelo do que o número. Exatamente, se o modelo para de pé. Porque Aí se tratando de uma SAF tão recente como é a do Botafogo, ainda é o momento de você botar mais dinheiro do que tirar. Imagina que ninguém faz por algum tempo. uma compra de clube por isso, Claro. querendo que retorne. O que eu quero provocar com a pergunta é: o Botafogo conseguiu esportivamente aquilo que talvez seja o máximo. Ok, você vai botar, ter que só botar uma Copa do Brasil, conquistar uma tríplice coroa para ser melhor que isso. Que é um clube para conquistar de ordem esportiva. Compensa esportivamente, ou você vai ter que buscar, por exemplo, na formação de atletas que passa a ser receita extraordinária, a gente está tratando ainda com receita extraordinária. Mas aí, Eu vou fazer uma pergunta para vocês, olha aqui. Vocês têm dinheiro na mão. Vocês compram um clube brasileiro? Não, hoje? não, pronto. Aí eu queria dizer assim pra você. O que é. Vamos lá falar do horizonte estratégico do cara. Se o Texto apostou numa abertura de capital, que é o chamado IPO, para fazer lá fora, o case do Botafogo ser bem sucedido era estratégico para ele neste momento, não daqui a 10 anos. Certo. Era para fazer Exatamente. agora. Como se Então, fosse uma alavancagem? A Então alavancagem. ele tinha que acelerar. Ele acelerou. Ele falou assim: peraí. Alavancar, valorizar e de repente Pronto. passar. era mais fácil ganhar um brasileiro que a Premier League, né? Era mais fácil ganhar um Exatamente. brasileiro. Ele chegou assim, pô, ainda mais com o Crystal Palace, né? Então ele chegou, ó, Exatamente. eu sei fazer, investidor. Eu fui campeão brasileiro e fui campeão da Libertadores. Me traga dinheiro que eu vou fazer esse dinheiro E rodar. posso ser campeão do mundo, né? Vai que ele quer ser campeão do mundo. Exatamente. Então ele é como se ele tivesse construído um portfólio. Vamos dizer assim. Ele construiu Que para a estratégia de Textor, o Isso. Botafogo era um meio. Isso. Não era um fim. Não era um fim. Era Ele uma- tinha, eu ele sou tinha que capaz- acelerar. Eu Por sou isso que ele capaz acelera. de pegar um É isso aí. dinheiro e transformar uma Isso. operação, É uma isso operação aí. bem sucedida. Então ele tinha que fazer assim, a forma como ele fez, aí ele pode ter colocado em risco pelo sucesso do que ele precisava neste momento. Da E foi resposta rápida. porque podia ter dado errado. É. Né? O Gregory podia ter acabado de com Gregory ia o acabar negócio com e tudo. podia ter acontecido um problema que aconteceu no ano passado. Porra, e ele ia deixar de receitar uma grande oportunidade. Mas deu certo. Mas isso não foi suficiente para ele fazer o IPO. Ele ainda está tendo dificuldade. Por quê? Porque o mercado não tem dinheiro mais abundante assim, nesse momento, para esse tipo de investimento. Começa a fazer uma cara feia. Na hora que você vê um conflito Estados Unidos e China, quando você vê esses conflitos regionais sem se resolver, a turma começa o seguinte: peraí, meu amigo, investimento de risco, futebol é investimento de risco. O cara fala assim: deixa eu segurar um pouquinho, segura mais uns 2, 3 anos pra gente ver como é que vai ficar, e a gente vê. Pode ser essa uma das razões dessa secura de investimentos novos de SAF aqui no Brasil. E já tem um clube brasileiro que já está batendo na porta para entrar no clube do bilhão de dívida, né? Que é o Quem São Paulo. Né? São Paulo. Pois é. São Paulo Quem chegando diria, aí hein? Já foi déficit de quase 300 de milhões. gestão. O que, Tchalão? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Então- Veja por quais caminhos É que a isso, gente está cara. trilhando no nosso futebol. É cara. isso, cara. O Caio lembra aqui, ó. Cássio, no Benfica, a venda de atletas é receita corrente desde 2008. No Porto do Sporting também, se não vender, a conta fecha vermelho. Veja, a receita dos clubes de futebol brasileiro também vem dependendo de venda de atleta. Vem há muito dependendo tempo. e vai depender cada vez mais. Isso. Nesse patamar de câmbio, eu não tenho nenhuma dúvida de que faz parte, inclusive, dos projetos de investimento de SAFs. Aproveitar o que o Brasil tem de melhor, você. que é a capacidade de formar atletas a um custo baixo e que vão ser vendidos por valores nesse câmbio. É como se 20 viesse, milhões. é como se viesse Não. na mina, pegar as pepitas É, e aí claro. você. Mas né? não E pegou apenas a venda isso, joia. né? Não apenas isso, Cacito, porque a gente sempre pensa sobre a perspectiva da venda. Essa é a parte do negócio. A outra é você não ter que gastar comprando, né?
o time que forma muito não gasta comprando tanto, né, cara? Ele, teoricamente, ele não precisa investir tanto trazendo. O Botafogo vai trazer menos, no dia que ele conseguir formar jogador, ele vai trazer muito menos de fora do que traz hoje. O Flamengo, o Palmeiras, cara, o Palmeiras até contratou agora mais, mas depois de 2, 3 anos, praticamente sem contratar grandes jogadores. Ele fazia tudo em casa, né? Mas o futebol brasileiro vai revolucionar as finanças mundiais, porque nós vamos transformar venda de jogador em receita recorrente. Esse é o ponto. Eu tô falando sério, porque assim, quando o Caio falou Eu tô pensando que eu ia falar uma porra séria. Mas você coisa, Renatinho, a operação pra... Mas o que eu quero chegar é assim, vai ter que se Habilidade transformar. criativa. Vai ter Agora que é se receita transformar. recorrente. Mas é mesmo. A estratégia é essa. Tem que ser essa. Não, é verdade. Porque esportivamente, quando eu fiz a pergunta do Botafogo, campeão da Libertadores, se estava compensando, é justamente isso. Não é o resultado esportivo. Você não vai compensar em... Não acredito que vai compensar em venda de camisa, venda de bilheteria para jogo, em patrocínio, o volume, porque é muito caro o futebol brasileiro. Só quem fecha essa conta é venda de Não, camisa. e veja. Mas a receita não é recorrente. Eu tô fazendo uma pergunta pelo pouco que eu entendo disso do ponto de vista contábil. É justamente porque ela é imprevisível, deve ser, né, Tom? Porque a receita, o atleta pode ou não pode performar, ele pode não ter aquele preço. Diferente de publicidade, diferente de patrocínio, você tem um contrato que diz quanto é que você vai receber. O próprio contrato de O TV. contrato é um objeto, uma garantia, né? A bilheteria, só se Isso. torcedor, você tem uma média ali que Uma você vai, média. mas você pode ter um ano que você não vende jogador. Então isso Ou aí. que o cara, você tem um craque e se machuca, não pode vender, né? Também, tem uma série de coisas desse tipo. Então, veja, pra mim, a gente vai pra uma esfera perigosa com alguns clubes, que tamanho que esses caras estão indo, para onde que eles estão indo, mas eu não vejo, só para a gente linkar com o tema, eu vejo uma bolha, não vejo essa bolha estourando sistemicamente, mas vejo que muitos clubes agora, a partir de 26 velho, o balanço de 24 já vem uma coisa horrorosa. Imagine o de 25. Imagine o balanço quando acabar aqui o exercício de 25 quando vier, com esses juros, com esse serviço da dívida lá na altura, com esses caras embolando. Porque veja, você não vê, ao invés do Corinthians fazer o dever de casa de retrair, ele não fez isso, ele acelera. Ele tá acelerando ainda, gasto pesado. Ele tá indo pra um all-in absurdo. É isso. Mas, na verdade, acelerando contra o muro. Tá fazendo uma recuperação extrajudicial, que eu acho que, não lembro se já aprovou, se estava já para ser homologado, alguma coisa desse tipo. Aí beleza, vai ter um acordo ali, vai parcelar a dívida, vai pedir um desconto. Enfim, é o tempo que eles vão ganhando. Futebol SA. O negócio e a paixão juntos.